Fala, meu povo! Sejam muito bem-vindos ao Quem Pode Podcast. Eu sou o Fábio. Eu sou o Rojão. E Rojão, hoje a gente vai falar de um tema que é muito curioso, que apesar da gente anunciar como um tema feminino, ele também é bem colocado para os homens também, né? Opa! Mas o tema de hoje em especial é mulheres que amam demais. Poxa vida! Quem Pode Podcast. Muito bem, estamos de volta e hoje com uma convidada mais do que especial. Eu a conheci alguns anos atrás, conheci o trabalho dela, né? Ela é escritora, também é formada em psicologia. Ela tem a Fábrica de Textos, que é uma empresa que dá cursos, que ensina a escrever como escrita terapêutica, né? E ela está aqui hoje para falar sobre mulheres que amam demais, que é um tema que também é um curso da Fábrica de Textos. Com vocês, Sônia Belotto! Seja muito bem-vinda, Sônia. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, né? Mas foi um prazer enorme. Eu já conheço você há algum tempo. É verdade. Confio super no seu trabalho. Você Olha, faz um trabalho muito bacana. O Rojão também, né? Ele faz a melhor parte, né? É divertido. Ele fica banando você, olha que coisa boa. Eu sou a melhor parte. Há controvérsias. Mas, Sônia, que legal assim que você está aqui falando com a gente, e em especial sobre mulheres que amam demais. Quem seriam essas mulheres que amam demais? Eu, por exemplo. Você é um exemplo. Eu já fui uma mulher que ama demais. Eu ia perguntar isso. Você ainda é uma mulher que ama demais? Não. Saí, quebrei as correntes todas. Coisa boa. Peguei a faquinha, fui arrebentando corrente por corrente. E hoje eu prefiro ser mais amada. É verdade. Eu prefiro que o outro me ame demais. Mas uma mulher que ama demais, eu estou falando mulher porque é o nosso tema, mas uma pessoa que ama demais, ela ama o outro mais do que ela, seria isso? Isso, quem é acometido dessas... Existe até uma doença mesmo, né? Que faz com que a pessoa se sinta dependente do outro. De qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa pode amar demais qualquer outra pessoa. Pode ser, quando você fala mulheres que amam demais, você relaciona sempre a mulher que ama o homem demais. Isso é comum, muito comum. Uhum. Mas tem mães que amam demais o filho, né? Geralmente é o filho, né? E ela não deixa o bichinho se casar de jeito nenhum. Quando você fala filho homem. Filho homem. Tá. Né? E mulher que ama trabalho e esquece do marido, também tem isso? Também tem isso. Então, quando a gente fala de uma mulher que ama demais, é porque, assim, em algum ponto, algum foco, ela tá se dedicando muito e botando muita emoção em cima de tudo isso? Não, são pessoas que são dependentes e elas dependem sempre do outro para tudo. Depende do outro para se sentir amada, depende do outro para ser feliz, depende do outro para se sentir viva. E ela cria essa dependência e o que é muito comum, né? O que se vê, né? É mulheres que amam demais os homens, né? Que estão namorando, aqueles ciúmes que você fala, gente, a pessoa mata por ciúmes, né? Não só acontece com mulheres, como também com homens que amam demais. Que a gente vê sempre, né? Que o cara comum, matou a né? mulher. É um crime passional, né? E ele diz que é por amor, né? Que amor Isso, é esse, né? É um amor egoísta, né? Deixa eu fazer uma colocação e você me ajuda, já que você é escritora. A palavra demais, ela tem uma conotação negativa e a gente não vê isso. Eu, às vezes, dando aula, eu já passei assim a explicar que, gente, demais não é positivo. Um exemplo, eu queria ser jockey, mas eu sou gordo demais. O cavalo. Então quando eu falo assim pra alguém assim, cuidado com a palavra demais. Então, principalmente uma menina, o namorado fala: eu te amo demais. Cai fora, cara. Esse cara te ama excessivamente. Não, ame até o 10. Se passou do 10, ama até o 11, é demais, tá sobrando. Eu acho que tudo que sai fora do equilíbrio... Tudo que é demais, né? Eu acho que você pode amar muito, mas quando você fala demais é porque dá a conotação que é excesso. Mas excesso, é isso. A minha colocação simplória aqui... Está correta? O demais é isso, como escritora, assim, o demais é negativo. É negativo em todos os sentidos, porque demais, a minha avó falava, né? Tudo que é demais enjoa. E é verdade, né? Gente, mas eu vou falar uma coisa, ele não é gordo demais não, viu?
Não, você sabe que as pessoas olham pra ele e falam, professor Cortella, como vai? Então vamos falar desse jeito. Exato. Não, mas então, voltando então às mulheres que amam demais. Se diz mulheres que amam demais, porque além da conta, né? Além daquilo que é o equilíbrio. É um amor patológico, né? Cria uma dependência. E o que é? Ela não vive a própria vida, ela só vive através do outro. E pior ainda, ela não deixa o outro viver. Sufoca. Sufoca, é aqueles ciúmes, assim, que... Por exemplo, recentemente a gente viu a reprise, né, da novela A Força do Querer, com a Bibi. Muita gente está ouvindo a gente, deve ter assistido, deve conhecer essa novela, né, A Força do Querer. A Bibi, que é a personagem principal, a protagonista da história, ela ama demais um cara que é muito... Mau caráter, ele é traficante e tal. Só que ela amava tanto ele que ela não percebia isso, né? Então, esse amor demais faz com que a pessoa não enxergue os defeitos do outro, seria isso? Não enxerga. Ela justifica todo e qualquer defeito, né? Ela tem medo de perder aquela pessoa, né? No caso dessa novela, a Bibi, ela tinha um noivo, era noiva de um cara bacana, com uma profissão legal, culto, um cara... bacanão, assim. Sorriso branquinho. Isso. E aí ela desmanchou o noivado porque se apaixonou por esse, não me lembro o nome dele agora. Mas isso é uma questão interessante, porque até eu já ouvi muitos amigos homens reclamando, ou até mulheres, por que a pessoa tende a gostar do que não presta? Por que será? Existe assim, nós somos vítimas de vítimas, né? Então... porque nós... vamos um exemplo assim, numa família, tem família que todo mundo sofre do coração, né? Tem família que todo mundo é assaltado, né? Tem família que todo mundo tem sócio e não dá certo. Parece que vai acontecer. Parece que vai, e eu sempre brinco, né? Em psicologia digo assim, alguém tem que parar com isso. Né? Quebrar essa cadência aí. Na minha família, por exemplo, há muitos anos, né? Nunca ninguém tinha se separado. Todo mundo era casado, bem ou mal, continuava casado. E o dia que eu decidi que eu queria me separar, que eu cheguei pra minha família... Deus! Mas como? Pode! Exatamente. O que vão falar, não sei o quê e tal. E eu falei, olha, meu pai, né, que era sempre que a gente respeitava muito e tal. Pai, alguém tem que parar com isso. Todo mundo muito certinho nessa família, né? Depois que eu me separei, a minha outra irmã se separou, minha prima se separou, a outra prima se separou. Eu falei, olha, tá vendo? Alguém tem que parar com isso. E quando você se separou... Criou moda, hein? Foi a precursora. Criou moda. Mas quando você decidiu se separar, foi quando você quis dar um basta na mulher que amava demais? Sim. Também. Me diz características desta Sônia lá do passado para que alguém que esteja ouvindo a gente possa se identificar. Como a gente estava dizendo, nós somos vítimas de vítimas, né? Então, assim, a gente nasce numa família e a gente acredita em tudo que aquelas pessoas adultas da família dizem pra gente desde que a gente é criança. Uhum. Então, se ela diz assim, o Joãozinho é muito lerdo, vai, Joãozinho, é só falar que vai sair, ele quer ir no banheiro, ele quer tomar água, não sei o que tal. E o Joãozinho, de tanto ouvir isso das pessoas que ele valoriza, né, acredita. Que são pai, mãe, avó, tia, sei lá, ele acredita que ele é lerdo. E aí ele vai crescendo, aí ele vai pra escola, ele fala assim, professora, vai mais devagar no ditado que eu sou muito lerdo. Ele começa a admitir isso. Já tem as suas crenças limitantes vindo de família. Sim. E aí a professora vai acreditar que ele é lerdo. Gente, nessa turma tá o Joãozinho, eu vou ter que falar um pouco mais devagar porque ele é lerdo. Né? Pronto. E aí ele começa a namorar, daí ele fala assim, querida, amor, vai mais devagar um pouco. Caramba, ele acredita fielmente nisso. Acredita piamente nisso. E o vizinho dele é o Ayrton, aí ele acelera Ayrton. E aí quando ele tá lá pros 60 anos, né, que ele decide amadurecer e acontece alguma coisa na vida dele, que ele fala, eu não sou lerdo coisa nenhuma, é o meu, ou ele faz terapia, ou ele encontra alguém que abre os olhos dele e diz assim, isso é o seu modo de ser, essa é a sua natureza, é assim, né? Então ele descobre que ele é daquele jeito,
né? Que também ninguém precisa ser Ayrton Senna e ninguém precisa ser... E necessariamente o ele Rubinho, não é né? nem 8 nem 80. Nem 8 nem 80. E aí ele descobre, mas daí ele fala, poxa, já passou tanta coisa, e se ele começar a refletir da vida, ele diz, eu podia ser uma pessoa mais feliz hoje, né? Mas sempre dá para acertar isso independentemente da idade. Mas aí vamos falar da Sônia do passado. Em relação da a... mulher que amava demais. Se eu falar de mim, eu tô falando também de todas as mulheres que amam demais, né? Ah. Porque, geralmente, essas mulheres são criadas por mães, parece uma coisa assim, meio... delicado falar nesse assunto, né? Uhum. Mas tem mães, por exemplo, que a gente estava comentando, tem mães que são narcisistas. Então a filha, porque é diferente, ó, a mãe, é diferente ser o filho da mãe, o filho menino da mãe, e a filha da mãe, né? Porque o filho e a mãe são gêneros diferentes, são necessidades diferentes. E a filha com a mãe são as mesmas necessidades. As mulheres têm as mesmas necessidades, são de modo geral. concorrentes naturalmente. São. Quer dizer... É uma longa história essa de ser concorrente, Sim, né? vai muito além, né? Eu tô sendo bem... Mas assim, de modo geral, assim. superficial. E se a menina tem uma mãe narcisista, né? Ela não pode ser mais bonita que a mãe, ela não pode ser mais cheirosa que a mãe, Ah, ela vira não uma pode ser mais concorrente inteligente que a mãe. Então, esse é um tema também maravilhoso. Mulheres, inclusive tem uma aluna do curso de escrita criativa da Fábrica de Texto que está escrevendo um livro sobre sou filha de narcisista, de mãe narcisista. É muito interessante e esse é um assunto que eu acho que a gente fica aqui um mês falando. Fica. E todas as mulheres vão se identificar, pelo menos em algum ponto disso. Olha só que né? interessante. Olha, é tão abrangente esse assunto, né? E a mãe narcisista, a filha dela não pode ser melhor que ela em nenhum momento. Nem mais bonita, nem mais cheirosa, nem mais nada melhor do que ela e tudo mais. Então ela vai tolhendo essa filha. E a filha vai se sentindo também assim, não pode... Diminuída? Porque tem ou bloqueada? Bloqueada é melhor, porque tem a coisa assim, as mulheres, chega um momento que elas têm que separar a mãe da mulher. Então, eu amo a minha mãe, mas eu não seria amiga dela se ela não fosse minha mãe. A mulher que ela Olha, é... que legal isso, hein? Eu não seria amiga da minha mãe se ela não fosse minha mãe. Isso. Então, eu não seria amiga dela se ela não fosse minha... Uau! Eu respeito Então, ela assim, ser minha mãe, mas... Olha, com todo respeito, você é minha mãe. Mas então, Sônia, você tá falando tudo isso... É diferente, né? O amor da filha em relação à mãe e dela como mulher. Então, quando você consegue separar a mãe da mulher, você consegue viver bem com a sua mãe. Mas, Sônia, você tá me falando tudo isso, tá me vendo na cabeça uma imagem, assim, a sequência lógica da natureza. A filha vai ser linda e a mãe vai estar envelhecida. E a filha vai ser mais bonita que a mãe no momento. Mas essa mãe continua do mesmo jeito. Ela tá... Então Ela tá com 80 anos, a filha tá com 50, sei lá. Ela vai se incomodar. Ela vai dizer assim, filha, que cabelo horrível esse mas seu. eu tô visualizando Nossa. aquela senhora que não cabe naquela roupinha que a filha tá usando. Ela quer competir. Não, mas aí é a questão psicológica das coisas. Né? Então, mas... Isso é uma violência psicológica, inclusive. Isso não é amor demais, então. Não. Não, isso é uma realmente... Só que a mulher que ama demais, ela tem isso como uma mola, assim. Como ela não se sentiu amada, ela tem essa necessidade de se sentir amada. E aí então ela começa a se, na minha linguagem mais rápida, ela começa a se prostituir, se vender. Olha, amor, eu faço tudo que você quer pra você me amar. Essa é a legenda, embora ela não fale. Não, né? Perfeita. Então ela faz tudo, ela faz aquela comidinha que ele gosta, a casa tá sempre cheia, tudo que o cara gosta, ela faz. E tem outra coisa, que é um agravante aí, né? Que é comum e que as mulheres não percebem. Tem a coisa do sexo. Então, as mulheres acham assim... Eu, quando era menina, né, eu ouvia minha avó falar e tal, né, poxa, você tem que fazer sexo com seu marido, você tem que ser boa de cama, porque senão ele vai arrumar outra fora de casa. Quem não tem casa, busca na rua. Busca na rua, É absurdo, né? É. E aí essas mulheres que amam demais, elas querem segurar aquela pessoa, ele me ama, né, porque começa um namorinho,
bacana, gostoso, legal. Então ela fala, ele me ama. Eu quero ele pra mim, ele me ama, ele só vai ter que amar a mim mesma. Eu preciso ser amada, eu preciso me sentir amada. E aí ela cria uma dependência de tudo. Ela não consegue ir ao supermercado se ele não estiver junto. E esse tipo de pessoa também, ela tende a fazer coisas que ela não gosta, simplesmente pelo fato de agradar o outro. Exatamente. Se submeter. Sexualmente também. Então ela acha assim que se eu for boa de cama, ele vai ficar preso comigo. Como tem mulheres que acham assim, se eu tiver 10 filhos, né? São crenças absurdas que não seguram ninguém. Embora sejam antigas, ainda estão presentes. Infelizmente. Mas é uma maioria isso ou não? Ou existem casos? Porque outra coisa, essa mãe narcisista foi vítima de mãe narcisista também? Não necessariamente. Ela pode ter tido um outro bloqueio, um outro sofrimento, vamos dizer, uma outra situação. Outro trauma. Teve uma propaganda, se não me engano, acho que era da Coca-Cola, que me marcou assim. Era um pai que estava sentado na prancha de surf, no meio do mar, assim, e ele olhando, admirando o filho, falando, esse garotão, ele vai me superar, ele vai ser mais forte, ele vai ser mais bonito, ele vai pegar as melhores ondas. Aí eu vejo chegando a onda, assim, ele sobe na prancha e fala, só que hoje não, cara. Tipo, é uma competição. É uma competição. Não, mas ele falando todo orgulhoso do filho. E só que aí ele fala, não, hoje eu vou. Enquanto eu posso, eu ainda vou pegar a melhor onda. Eu não sei porque eu tô fazendo esse paralelo, que aí na propaganda era um casal era um casal não, era pai e filho. Mas eu tô vendo um pouco do que você tá falando nisso. Do narcisismo, entendeu? Tudo bem, você vai ser melhor que eu, mas hoje não. Por enquanto não, eu ainda tenho que... eu ainda tenho o meu charme. É porque assim, você nasce numa família que já tá feita. Já tem suas crenças, seus valores e tudo mais. E você cresce seguindo essas crenças, esses valores. Só que à medida que você vai crescendo, você vai tendo amigos, você vai pra escola, e esses amigos têm outras famílias com outras crenças, com outros valores, e você começa a comparar isso, né? E aí às vezes você fala assim, puxa, eu queria que minha mãe fosse a mãe do meu amigo, né? Que ela é mais legal e tal, não sei o quê. E às vezes não é bom. É bom pra aquele filho, mas não é bom pra ele. Então, aí não tem a maturidade pra entender que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? E aí, por exemplo, voltando ao tema lá das mulheres, né? Essas mulheres acabam entrando numa determinada carência, né? Às vezes tem um pai e mãe fortes e ela não se sente tão forte assim, né? Tem pessoas que têm uma personalidade que assusta, né? Que intimida um pouco. Sim. E só a presença, né? Às vezes. E aí, que desnecessário, né? Porque eu vou dizer uma coisa que eu sempre falo, gente. Gente é igual em qualquer lugar do mundo. Eu morei fora do Brasil um tempo, exatamente igual, as mesmas emoções, as mesmas necessidades, né? E uma coisa que eu sempre falo, se alguém chegar pra mim e falar, eu não preciso comer e não preciso fazer cocô, eu vou falar, nossa, essa pessoa eu admiro. Você não é gente. Mas todo mundo... Eu não preciso dormir. Ai, nossa. Né? Todo mundo precisa comer e fazer cocô. Eu falo, você precisa fazer cocô? Precisa, então, ser igual a todo mundo. Todo mundo é igual a você. Né? Porque até diz que quem não consegue fazer está enfesado. E aí é insuportável. Efetivamente, está cheio de fezes. Exatamente. Então, por isso, não tem necessidade daquela coisa de você se intimidar com o outro. Quando eu trabalhava como terapeuta, então eu dizia assim, olha, imagina assim, o seu chefe, né, que ele te intimida, você tem um pouco de medo e tal. Imagina aquela pessoa que você sente que ela é muito superior a você e tal. Agora, imagina essa pessoa super bem vestida, cheirosa, aquele traje social maravilhoso, né? Um príncipe. E na hora de sair, ele tem uma diarreia. Imagina ele no banheiro. Acabou o glamour. Então, sempre que você estiver diante de uma pessoa que você tem medo dela, que ela consegue te intimidar, você imagina essa cena. Ela é igual a você. Imagina uma mulher toda bem vestida, assim, com uma... Você tá com medo de conversar com ela? Todo borrado. Você tá com medo de chegar na gata, você começa a imaginar a gata ali toda borrada. É a famosa gata borralheira. Agora sim, Sônia,
Então existe mulheres que amam demais ou pessoas que amam demais. Ela pode amar demais um filho, Sim. um namorado. Tem mães marido. que amam demais o filho e que ela não deixa. Eu tive um relacionamento uma vez, faz um bom tempo já. E então a pessoa me disse assim: olha, para minha mãe, ela não pode saber de jeito nenhum que a gente tá namorando. Né? Porque se ela souber, ela vai fazer tudo pra separar a gente. Eu já tenho essa experiência de outros relacionamentos com mais de 40 anos. Você namorou o Woody Allen, então? Quase, hein? Quase, hein? Porque vários filmes dele tem isso. Ele tem um complexo de édipo que ele passa nos filmes dele, que é mais ou menos isso. Não, olha, E não podia porque a mãe não ia já tinha aceitar. mais de 40 anos, né? E a mãe não ia aceitar. Então era assim, eu era amiga da irmã dele, a gente viajava junto, mas porque a irmã dele me chamava, então pra mãe a gente era amigo, porque... E a mãe te adorava, até o momento que ela descobriu. Não, não sei se ela descobriu, né? Mas eu saí do relacionamento antes que eu falei, tem dó. Pois é, mais de 40 anos, Seu né? filhinho de mamãe, filhinho da mamãe. Não deixa minha mãe saber que a gente tem um relacionamento, senão ela vai fazer tudo pra gente terminar e eu quero viver a minha velhice com você. O quê? Não. Desse jeito. A não ser que você marque a sua mãe, não tem outra forma. Eu falei, Mas não, também... se você quer viver a sua velhice comigo, né, a minha velhice com você espera, eu volto quando eu estiver bem velha. Aí, Mas Sônia, então isso aí é outro exemplo da mãe a mulher que ama demais. Mulher que ama demais o filho, né? Tem aquela obsessão, aquela posse. E as mulheres, tem homens que amam demais, mas a gente tá falando das mulheres. As pessoas em geral que amam demais, é como se ela é viciada e a outra pessoa que ela ama demais é o entorpecente dela. É a única coisa que deixa ela mais... Inclusive tem grupos, né, de... MADA, acho que é que chama. MADA, são mulheres que amam demais, são grupos como os Alcoólatras Anônimos. Olha, então é mais comum do que a gente imagina. É mais comum do que se imagina. É muito comum, por sinal. Agora sim, se a gente tivesse alguém escutando aqui, se é uma pessoa que está em dúvida ou conhece alguém que acha que ama demais, você tem um curso que é indicado para esse tipo de pessoa. Me fala um pouquinho mais do que é o curso das mulheres que amam demais. Então, o curso sempre foi presencial. Agora com a pandemia, infelizmente, a gente não pode dar o curso presencial, então eu estou fazendo esse curso online. Como o curso online, como é tradicionalmente, não dá essa proximidade de, vamos dizer, professor e aluno, né? Eu odeio essa palavra professora, calor, né? Eu não falo, tem o calor, né? Eu tenho um conhecimento e eu compartilho esse conhecimento com as pessoas, né? E juntas a gente aprende mais. Eu sempre aprendo quando eu dou aula, né? E é uma troca, né? Ainda mais nesse tema, né? Porque não é uma aula de matemática ou qualquer coisa assim. É um tema tão afetivo, tão emocional, né? Que não tem como a gente se envolver. Quando eu fazia psicologia, eu lembro que um professor falou, olha, psicólogo não pode se envolver com o paciente de jeito nenhum, tanto é que essa palavra paciente eu acho horrível, né? Não tem necessidade. Eu costumo chamar de lelé. Lelé. É porque a pessoa, o que ela não é paciente, né? Ela é lelé. Ela não é paciente, com certeza não. E, inclusive, essas mulheres que amam demais, elas vêm também de um transtorno psicológico, psíquico, que é a ansiedade generalizada. Ela pode ter borderline, que não tem o limite, né? É explosiva e tudo mais, ou uma ansiedade generalizada, que levam essas mulheres, essas pessoas a se apegarem a alguma coisa, é o apego, né? E não quer soltar aquilo de jeito nenhum. É o que você falou, a questão da dependência de uma droga, por exemplo. A única coisa que vai acalmar ela é aquela E o processo droga, né? da cura inclusive como aconteceu na novela a Bibi, né? Amou demais o cara, ela foi presa por causa dele, ela traficou por causa dele, tudo por amor a ele, né? Não mede consequência. Não mede consequência, ela vai até o fundo. E ela só parou quando ela começou a entender que amar demais estava sendo um problema para ela. Para ela, para a mãe, para o filho. Mas essa pessoa, no fundo, ela não tem essa consciência que ela tá indo além por causa do outro? Não, ela fala que ela tá fazendo por amor. Então ela deposita no amor toda a responsabilidade. Não O cara tem uma fala, síndrome olha, de Estocolmo, não é isso? Não, aí a é síndrome quando de Estocolmo é quando, por exemplo, o cara sequestrador. sequestra e aí A filha do Silvio Santos.
Foi É o sequestrada. Ela cria um laço afetivo porque Com o alguma- sequestrador. porque Exatamente. trata bem, aquela coisa. Não é bem isso, né? Não. Não. Agora uma coisa, então o curso para mulheres que amam demais, ele é baseado na escrita. É uma escrita terapêutica. Então, a gente parte por um processo de 12 etapas, né? O Campbell, filósofo... Que criou a jornada do herói, né? Isso, E faz sopa. E faz a sopa. Campbell faz a sopa, Até que de vez em quando essa sopa é boa de noite, quando você tá com a geladeira vazia. Né? Tem a impressão que aquilo é ruim demais Tem de uma lata. sopinha Campbell aqui. A única que eu gostaria de ter é aquela que o Andy Warhol pintou e a original, que deve valer uma grana. Ah, aquela sim. Mas aqui a gente vai no miojinho, né? Tá bom, né? Dá uma quebrada. Mas então, esse curso, ele pode ser em grupo, né? Assim, por e-mail e WhatsApp. O pessoal ouve e ela já questiona. Sônia, não entendi tal coisa ou tal. E a gente vai conversando pelo WhatsApp. Se for necessário, a gente faz uma chamada de vídeo, né? E só que tem que me avisar antes pra eu passar um batom, ficar bonita. Não pode ficar de Você já é pijama. encantadora, você não precisaria de um Não batom. precisaria, exatamente. E aí a gente pode fazer em grupo, né? Só que é interessante, assim, esse tema é difícil, embora eu tenha dado aula para 10 mulheres, sempre foram 10, né? 8, 10, né? Mais que isso já não cria dinâmica, né? Presencialmente, parece que... Depende da turma, né? Ou elas se juntam e ficam uma força grande, né? Porque se identificam, né? Na mesma Exatamente. problemática. Então, eu tô com essa dúvida. E quem procura pra fazer? É a mulher que ama demais ou é uma pessoa que quer diagnosticar quem está amando demais? Então, nesses cursos eu tive psicólogos, né, fazendo, porque só vão mulheres, né? Porque eu tentei fazer na primeira turma, juntar homens e mulheres, porque também tem homens que amam demais e tem psicólogos homens que querem fazer e tal. quer ajudar. Mas eu sinto que fica um choque, assim, algumas mulheres, elas se inibem. Pra se porque acho abrirem e que tudo ali mais. tem um intruso. vamos dizer assim. Naturalmente, né? É natural isso. E também, mesmo nas aulas comuns do curso de escrita criativa, da Fábrica de Textos, são homens e mulheres. E tem turmas que as mulheres se intimidam, falam pouco, e algumas outras o homem é que se intimida, e tem turmas que eles se dão super bem. Mas na maioria é o quê? É a mulher que ama demais que procura o curso ou é alguém que quer diagnosticar? Não, a mulher que ama demais procura o curso, quando ela sabe do que se trata. Então, no fundo, E ela tem já está psicólogas identificando também. que tem um problema ali, né? Está identificando que tem um problema. E o que a gente faz? A gente vai mostrar as 12 etapas da jornada do herói, que o Campbell queria saber o que as histórias de conto de fadas tinham em comum, e ele estudou, e aí ele descobriu que todas as histórias passam por 12 etapas. Na nossa vida, pessoal, eu sou uma encantadora por essas 12 etapas da jornada do herói, porque na nossa vida, na hora que a gente dorme, a hora que a gente acorda, a gente está passando, o único dia que a gente vive, a gente está passando por essas 12 etapas. Então, dá para falar rapidinho? Claro. Então, assim, as 12 etapas da jornada do herói, assim, primeiro você mostra a sua rotina, né, do personagem. A rotina, o dia a dia. Vamos falar da mulher que ama demais, né? Ela tá lá na rotina dela e tal, e chamado aventura, ela conhece um cara e ela se apaixona perdidamente e às vezes fala, não dá, o cara termina, ela fica desesperada, encontra com o mentor, alguém, ou ela, o cara, vai falar, não, vamos tentar, vai e tal. E aí ela faz a travessia do limiar, ou seja, ela entra naquele mundo especial que ela desconhece, né? Então porque ela isso não é uma coisa programada, ela não sabe que ela ama demais. Então quando ela entra, faz a travessia do limiar, quer dizer, ela sai da rotina dela, começar um relacionamento faz você sair da sua rotina. Vão acontecer coisas que você vai ter que adequar com a sua rotina, com o seu dia a dia. E aí ela começa a podar o outro, ela começa a parar de viver a própria vida, ela começa a se afastar dos amigos. Então ela começa a querer viver em função daquela pessoa e ela fala, mas eu amo muito essa pessoa, amo muito. E aí ela vai ter amigos, né? Vai ter as pessoas que vão dar o ombro para ela chorar e tal, né? Os inimigos, que pode ser ela mesma, que se sabota, exatamente, né? O cara que às vezes tá de saco cheio,
não quer dar um chega pra lá e não sei o quê. E pode ver nesses relacionamentos ter muita briga, muito desentendimento, muita confusão. Envolve a família inteira, envolve amigos do cara que ela não quer mais que tenha, amigas. Ele não pode ter uma pessoa do trabalho que manda uma mensagem de WhatsApp pra ele, por exemplo. É tudo muito doentio, né? É doentio. Que ela fala, mas quem que é? Não sei o quê. Eu brinco também com aquela história assim, que o cara chega em casa, a mulher fez o jantar e tal, e ela fala, amor, fiz aquela comida que você gosta e tal. Ele fala assim, eu vou tomar banho, vou dormir, eu tô cansado. E ela fala, mas o que aconteceu? Não, nada, eu tô de saco cheio, o serviço hoje, o dia foi complicado. Não, fala a verdade. Ela vai atrás dele lá no quarto, né? Fala a verdade, é comigo. Aconteceu alguma coisa, fala, o que eu fiz? Não, amor, você não fez nada. Eu digo, mas você tem outra, né? Não, mas fala, o que tá acontecendo? Mas você gosta dessa comida, por que hoje você não vai comer? Aí começa uma briga. Do nada. Do nada, né? Ela começa a ficar doente efetivamente, né? Tem problema de estômago, intestino, dor de cabeça, um monte de coisa. Tem uns que tem labirintite, porque ela começa a somatizar a dor dela. Ela não consegue controlar o cara, então ele também começa a sair, né? E aí ela começa a ver que a vida dela tá sendo prejudicada. E no caso dessa... Porque sempre toda a história é uma história de superação. Então o objetivo é superar essa situação. Então ela tem a aproximação do objetivo quando ela tá sacando que a vida dela tá ficando uma derrota, né? Tá tudo dando errado, as pessoas estão se afastando dela e tal. E aí tem a aprovação suprema, que é a outra etapa, que é o momento de quase morte. Quando Deus chega e fala, está aprovado, é isso? Mais ou menos isso. A aprovação suprema, Deus desce e fala, filha, é isso, sua vida acabou, sobe comigo. No Indiana Jones, por exemplo, é quando você pensa, sei lá, vou inventar, que eu nem lembro, faz tantos anos que eu assisti a Indiana Jones, que eu era uma fã dele, né? O jacaré come ele. Essa aprovação suprema, ele já tá dentro da boca do jacaré, ele tem que lutar com o jacaré, e você tá assistindo aquilo, e você torce por ele, você fala, nossa, ele não pode morrer, porque senão não vai ter história pra contar, e não sei o quê, você sabe que ele não vai morrer, mas você fica naquela angústia, na torcida e tal. E aí, acontece, ele vai ter que lutar contra aquilo, e ele se salva, ele consegue sair, como o Harry Potter também, tem que lutar, no momento ele tem que lutar contra o inimigo, bruxo, né? O Voldemort lá, né? Na Pedra Filosofal. Quer dizer, ele não pode chegar lá, achei a pedra, vamos levar pra casa. Pronto, não, acabou. Ele tem que brigar, ele tem que lutar pra conquistar aquilo, né? E aí, esse momento de quase morte, aprovação suprema, é essa mulher entender que ela... Tá se afundando. Tem um problema grave, um problema... patológico mesmo. E ela precisa sair disso. É a briga dela com ela mesma, né? E aí quando você fala que o curso ajuda através da escrita terapêutica, é uma autoanálise botando aquilo no papel? É uma autoanálise. Então, depois dessa aprovação suprema, que ela tem que sair dessa situação, ela tem que tirar isso, ela tem que fazer uma catarse, assim, para sair de tudo isso, né? Para voltar a ser ela mesma, exorcizar os demônios, exatamente. E aí ela tem que vencer. Senão a história não faz sentido, né? E aí, depois da aprovação suprema, vem a recompensa da conquista. Ela consegue conquistar ela de volta para ela, mas no caso, na vida real, todas as... quando ela fica mais bonita que a mãe narcisista. Fica mais bonita que a mãe narcisista. E se assume mais bonita que a mãe. Exatamente. E fala pra mãe narcisista, mãe, vai ficar aí, que daqui a pouco eu venho, eu vou até ali e já volto. Toma uma sopa Campbell ali, mãe. É isso. Agora, assim, o que eu percebi é que mulheres que amam demais deve ter por trás um gatilho que cada um é muito pessoal, cada um é uma experiência, porque ela teve uma vida diferente da outra. Não é porque todas as mulheres têm este mesmo perfil, mas às vezes elas têm um gatilho emocional diferente. E assim, olha, eu penso que todas as mulheres e também os homens passam por essa situação em algum momento da vida, porque também isso depende da maturidade emocional, né? Então, vê aquela coisa dos ciúmes. O amar demais é um ciúmes doentio, uma coisa excessiva. O ciúmes existe em todo relacionamento. É normal? Se não existir ciúmes, é até assim, nossa... É anormal. É anormal. Tem, mas é um ciúme saudável.
Sabe, assim, eu vou ficar mais bonita porque tal, chamar mais a atenção dele e tal. Ou mesmo, cara, vou lá malhar um pouco, não quero ficar com essa barriguinha, Ou não gostar de ver um outro chegar perto, ou uma outra chegar perto, porque você gosta, né? Mas aí você não vai criar uma briga por causa disso, né? Você vai ficar de olho, vai ficar assim, na espreita ali, né? Vai ficar, bom, deixa eu observar o que tá acontecendo aqui. Se o negócio passar do limite, eu vou chamar ele e falar, não tô gostando dessa situação, né? É um ciúmes normal, que se conversa, né? Agora, quando já fica doentio a ponto de criar um problema... E tem essa ligação também com a maturidade emocional. Às vezes a pessoa não tá pronta para... É o apego, né? Porque, assim, se a gente... Eu também já vivi muito isso, né? Até que um dia eu cheguei e falei, mas o que eu tô ganhando com isso? Né? Eu tive síndrome do pânico por causa disso. É um controle que você quer ter sobre... Você vira uma mendiga do amor do outro. Isso é horrível, é humilhante, é deprimente, sabe? E eu cheguei nessa fase das migalhas. Eu era uma mendiga do amor da outra pessoa, né? Com quem me casei, tive filhos e tudo mais. Nossa, eu fazia tudo. Eu quero uma sopinha de tal coisa. Quero comer coelho. Eu não sabia fazer coelho, eu fui aprender a fazer coelho. A Amélia, que era a mulher Isso, de verdade. exatamente. Mas as mulheres que amam demais, que estão ouvindo a gente, elas vão sentir o coração pulsar um pouco mais e talvez a emoção subir até os olhos. É nesse ponto aí que me veio esse start, assim, a gente vira uma mendiga do amor do outro, a gente se rasteja, a gente vive de esmola. Mas tem luz no fim do túnel. Tem. Porque também tudo tem limite, né? Sem dúvida alguma. Ou a pessoa mata o cara, ou ela se mata. Ou ela se cura, né? Se ela não chegou nesse grau de loucura, ela se cura. Ou se matar é matar da necessidade, não é matar fisicamente. Se anular, né? Se anular é se matar. Se anular. Não. E outra... matar o cara é assim, putz, sai da minha vida. Isso, não é matar. Não matar, pode até ser, viu? Existe, mas aconselhamos não matar ninguém. É melhor não matar ninguém. Uma coisa que tá na minha cabeça há um tempo, como escritora, a mulher que ama demais é necessária no roteiro, né? Sempre. É um personagem necessário. Então, numa história, você mencionou a novela, estamos mencionando filmes. Sempre tem a mulher, sempre. Tudo bem, não é que é necessário, mas olha, por exemplo, eu tô fazendo copy desk de um livro. A autora, ela chama Keka Lazarotto. Ela escreveu um livro sobre um médico, né, que se casa com uma secretária de consultório e tal, contra a vontade dos pais e tudo mais, e ela já tem um problema depressivo e tal. E ela vai carregando um pouco dessa coisa depressiva, com problemas com a família dela e tal. E aí ela fica grávida, tem um filho, e ela se mata. Ela se suicida. Ela tem uma depressão pós-parto e ela se suicida. Eu posso dizer porque o foco da história é o suicídio dela. Depois disso, a história, o protagonista é o homem, o médico, né? Então, ela já tá contando que ela se suicida, mas isso acontece no começo da história, né? E ela se suicida. Como esse homem se levanta, tem que ser um fênix, né? Porque quando uma pessoa se suicida, e nesse caso, pior ainda, ela acabou de ter bebê, a criança tá com poucos meses, né? E ele sendo médico, como ele não... Porque a pessoa que vai se suicidar efetivamente, ela dá sinais. Só que os familiares não percebem esses sinais. Ele só percebe depois que a pessoa foi embora. Às vezes está muito claro na sua frente o que está acontecendo. Porque cada um está no seu ritmo da sua vida e tal. E às vezes fala, depressão, né? Tá tão comum essa depressão. Aí entra aquelas coisas, nada que uma louça, uma pia cheia de louça não Isso. É um absurdo isso. O assunto não é esse, mas eu queria deixar aqui registrado. A depressão é muito grave. É muito grave. É o grau mais alto do socorro que a pessoa está pedindo sem pedir. Né? Então tem muita gente que fala assim, depressão, a pessoa vai lavar louça, vai fazer um curso, vai passear, vai fazer caminhada, que aí... Essa pessoa tem tudo, tá com tá de frescura. Tem tudo, não falta nada, e ela tá com esse negócio de depressão. Aí, gente, depressão é seríssimo, seríssimo. A pessoa começou a ficar quieta, começou a se isolar, cuida dela.
E as Porque ela mulheres que também não amam tem- demais entram nessa... e às vezes Entram depressão. muitas mulheres que amam demais. Elas podem se tornar alcoólatra, elas podem ficar dependentes de remédio para dormir, porque elas vão ter insônia, elas criam um nível de ansiedade muito alto, elas criam uma expectativa muito alta em relação ao outro e não é correspondida, porque o outro não tá nessa mesma vibe aí, né? Então, são tantas coisas que envolvem emocionalmente, né? Eu imagino. Então, as mulheres que amam demais, elas são cometidas de várias coisas, depende de como a vida anda, não é dizer assim, todas as mulheres que amam demais são assim, assado, cozido e frito, não. Depende do relacionamento que ela tá, depende da resposta da pessoa que ela tá, seja mãe, seja marido, seja namorado. Depende do histórico de vida dela também. Depende do histórico de vida dela. E emocionalmente, né? Essa maturidade emocional vai de cada um. Então, ela pode responder rapidamente, sacar logo de cara, né? Ter uma boa amiga e falar, cara, você tá mendigando, acorda aí, e ela se tocar rápido disso. Então, nesse caso, ou não. Aí ela piora. o curso, como é uma escrita terapeuta... É uma escrita terapêutica. Então, ela vai entender o que são essas 2 etapas e ela vai se colocar em que etapa eu estou nesse momento. Eu estou nessa etapa dos obstáculos, né? Já passei da travessia, então estou nessa... É onde passa a maior parte da história. Tem amigos, inimigos e obstáculos que você tem que superar. Tá. Então estou nessa parte. Então, daí pra frente vai acontecer isso tudo que a gente falou. Vai vir a aproximação do objetivo, vai vir a aprovação suprema, vai vir a conquista da recompensa, porque todo mundo tem que ser recompensado de alguma forma no final do dia, ou no final de um projeto, no final de alguma coisa. E aí vai fazer o caminho de volta, ou seja, vai voltar para a rotina, sem aqueles altos e baixos, né? Até que tenha um novo chamado aventura. Porque se não tiver isso também, só na rotina não dá para viver, né? Não tem graça. Você tem que ter aí os desafios, então seja ela vai identificar em que etapa ela está e saber que nas próximas etapas vão acontecer isso. Vai acontecer tal coisa. Então, como é que você quer chegar na próxima etapa? Como é que você quer que seja a sua aproximação do objetivo? Ninguém mais conversa comigo. Eu gostaria que as pessoas conversassem, que me dessem mais atenção, ou que eu conseguisse superar meu namorado, isso. meu marido, que seja. Então, só que assim, você não consegue mudar o outro. Falar pra ele, para de roer a unha, por exemplo, que tá me irritando. Você não consegue mudar ele. Você só consegue mudar através da sua mudança. Né? Então, quanto mais você enche o saco do cara ou de qualquer pessoa para deixar de fazer tal coisa, parece que aquilo a pessoa faz mais, né? Tudo que você dá valor aumenta. É verdade. E aí, você só consegue aquilo que você quer mudando você, o seu comportamento com o outro. Então, por exemplo, ela não precisa exatamente sair do relacionamento. A partir do momento que ela entende que ela está sendo demais, né? Então, ela começa a buscar uma ajuda psicológica, qualquer tipo de terapia, fazer yoga, qualquer coisa, tudo é válido, né? E ela começa a fazer isso para se melhorar, para se autoconhecer, para entender esse limite dela, né? Para trabalhar essa autoestima dela, né? Porque mulher que ama demais, autoestima não existe, né? Não tem, né? E aí, quando ela começa a trabalhar essa autoestima, e esse parceiro também tem carinho, tem amor por ela e tal, eles podem trabalhar juntos, inclusive, né? Fazer uma terapia de casal e continuarem juntos na condição de que ela seja terapeutizada, vamos dizer assim, né? Que ela então compreenda. Quer dizer que o resultado não é que a mulher que ama demais passa a não amar, ela simplesmente passa a amar... Encontra o equilíbrio. Com equilíbrio. Exatamente. Muito ela legal. pode até continuar sentindo aquele ciúmes feroz, aquela mulher olhou pra ele e tal, mas ela vai aprender a se controlar. Como no caso da síndrome do pânico, por exemplo, né? A pessoa dá aquele desespero, ela acha que vai morrer, que vai não sei o que, tudo tá na mente da gente. Então, a partir do momento, lógico que nesse caso vai ter que tomar um medicamento, porque são substâncias que o cérebro produz em demasia, como adrenalina e tal. A ansiedade é o demasia. grau... Mais uma vez a palavra demais. Exatamente. Então, o corpo, às vezes, os neurotransmissores se desequilibram e, por algum motivo que a ciência ainda não descobriu, começa a produzir mais adrenalina. Né? O síndrome do pânico é o mais alto grau da ansiedade. Né? Então,
há um desequilíbrio dos neurotransmissores e de repente o cérebro começa a produzir mais adrenalina. Adrenalina é aquela coisa que dá assim uma força para você fugir ou correr ou atacar e tal. Aí às vezes você tá dormindo e o cérebro os neurotransmissores desequilibrou, dá uma jorradinha assim, que nem uma descarga, né, de adrenalina, você tá lá dormindo, daí você fala, ai, pronto, você acorda de repente. Como se tivesse alguma coisa errada, né? É, como se você tivesse tomado um negócio para bombar mesmo e tal. E aí você tem, como que você tira aquela adrenalina? Você tem que correr, né? Você tem que correr, você tem que fazer uma ginástica, você tem que fazer alguma coisa e tal, para eliminar aquele excesso, né, que é o adrenalina demais, né? E como é que se elimina o excesso de quem ama demais? Com terapia, com amor próprio, aprender a encontrar o equilíbrio da parte emocional. Não tem outro jeito, não tem remédio. O remédio seria assim, vamos diminuir esse nível de ansiedade, então tomar um ansiolítico. Existe um tratamento clínico, né? Mas se ela tiver alguma situação clínica também para tratar, né? Senão é terapia. O melhor caminho é terapia, né? Bom, esse é um assunto realmente fascinante. Eu acho que daria pra gente aprofundar muito, mas nosso tempo realmente não é tão longo. Mas dá vontade de ficar muito mais. Dá, com certeza. Agora, assim, quem quer conhecer mais do teu trabalho, Sônia? Como é que te encontra? Como é que ela pode saber mais sobre teus cursos e tal? Então, tem o nosso site, que é www.fabricadetextos.com.br. Legal. No Facebook tem Fábrica de Textos Oficial. Tá. E no Instagram você tá também? Tem no Instagram também, Fábrica de Textos. Ah, legal, a gente vai seguir você também. Eu preciso atualizar um pouco. Legal, isso eu tô te perguntando porque assim, quem quiser saber mais, porque como o assunto também é bem extenso, né? Ou gostaria até de fazer o curso, ou indicar para alguém, saber mais realmente, então te procurar a Tem Fábrica o WhatsApp também. Se quiser falar, fica à vontade. Então, o WhatsApp é 11, o código de área, 96079 1703. Vamos repetir para a pessoa que não pegou. Vai 11 96079 1703. Legal. Sônia, a gente tem aqui uma lembrancinha que a gente dá para os nossos convidados. Eu adoro lembrancinha, gente. Olha que lindo, Quem Pode Podcast. É um mimozinho, tá? E amarelo, a cor que eu gosto. Você gosta de amarelo? A gente também. Adoro. A gente é meio amarelo. Ai, gente, eu vou falar, porque ninguém tá vendo, pode né? Falar. Gente, é uma caixinha amarela linda, com o símbolo do Quem Pode Podcast. Ai, eu adoro essas coisas. Tem uma foto minha, uma caneta foto do Fábio, linda. Tem uma caneta com uma ponta para celular e tablet. Ai, é mesmo. Que tem linda. Uma canequinha. Tem uma caneca. O pessoal devia ver isso. Tem uma sacolinha para você ir no supermercado, pra gente ter uma consciência. Olha, tem um álcool em gel aqui. Sim, que hoje é um super... Precisa, nosso parceiro, né? álcool em gel. Uma sacolinha maravilhosa. Ai, tudo amarelinho. Pra poder ir no supermercado e não ter que trazer sacola plástica. Principalmente que agora a gente tem que comprar. Gente, né? Lindo. E tem um caderninho pra você anotar aí também. Tem, eu vi aqui. Vocês, como que as pessoas podem ver isso? A gente põe foto no Instagram. Vamos postar, a gente nunca postou, né? Mas eu acho que tem. As pessoas postam, geralmente. O caderninho é demais. Nossa, pra fazer umas anotaçõezinhas. Lindo. Nossa, adorei. Que bom, a gente adorei. Fica Nós feliz. também adoramos. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Com certeza, futuramente falaremos de um outro tema aí. Se você que está ouvindo quer sugerir um tema ou até mesmo um convidado, fica à vontade para escrever no nosso Instagram ou no nosso site, que é o quempodepodcast.com.br. Deixe sua mensagem de voz, sua crítica, suas perguntas, o que você quiser. Que a gente vai publicar com certeza. Muito obrigado, Sônia. Eu que agradeço, adorei estar aqui com vocês. A gente também. Olha, gente, é uma sala maravilhosa, com uma janelona na frente. O mar. Toda aberta, o mar. Né? Que também é um estúdio de gravação aqui também, de vídeo, de podcast. Mas um lugar super gostoso. Que bom que acho que eu vou ficar mais umas 3 horas. Pode ficar. A gente não grava, né? Agora a gente fala a parte proibida. Legal, Rogério, obrigado por hoje mais uma vez. Obrigado a todos. Obrigado, gente. E a gente se ouve por aí. Tchau!